Bom, vamos lá. Até agora, que é quase final da tarde, desse terceiro dia da maratona, eu li 20 páginas de Beowulf, nessa edição anotada pelo Tolkien, né? E como eu falei, eu já terminei de ler o poema. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou fazer um vídeo. Ainda não sei como é que eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar para fazer, porque o livro merece. E eu estou lendo agora as anotações. São trechos de palestras, de conferências que o Tolkien deu, anotações que o filho dele, o Christopher Tolkien, encontrou a propósito do poema, dúvidas quanto à tradução de determinadas palavras do inglês arcaico. Tem muito isso nas anotações do Tolkien. Tem alguns trechos de palestras até onde eu li, né? Até onde eu li, porque ainda tem muita coisa para ler, ó. Muita coisa. Eu já contei aqui, tem mais de 100 páginas de notas. Depois ainda tem outros textos. Partes dessas conferências, dessas palestras, falam um pouco da época, né? Embora ainda não tenha aprofundado, não. Que é o que até me interessa mais. Da época em que o poema deve ter sido composto, né? E quais eram aquele contexto social e as relações entre aquelas regiões ali que são citadas no poema, até com os nomes antigos, né? Do que hoje a gente chama de Escandinávia, né? E que algumas daquelas regiões eram separadas e até rivais, né? E aí isso ajuda a compreender certos confrontos que tem dentro do poema, e aí o Tolkien explica pra gente. Mas eu até espero que os próximos trechos tenham mais a ver com isso, com essa contextualização, com essa datação do poema, das influências e esse tipo de coisa. Está aparecendo, mas eu ainda quero ver mais. Mas, como se trata de textos que por vezes ficam muito técnicos, não dá para ler rápido. Não é como você lê ficção, né? Eu li 20 páginas hoje e dei com muitos trechos que são anotações de esclarecimentos de significados de palavras do inglês arcaico. Então, é um texto que em certos momentos, né, essa parte dos comentários fica técnico. Não dá para ler depressa. Depois eu li bastante mesmo, li mais de 100 páginas hoje de O Sol é para Todos, da Harper Lee, que como eu falei, eu já havia lido, mas eu li na adolescência, numa outra edição, né? E aproveitei para reler, porque eu ganhei essa edição nova. E agora faltam menos de 50 páginas para terminar, não sei se eu vou terminar hoje ainda, pode ser. Tem um outro capítulo aqui que eu não posso falar muito, eu acho que tem no filme também, porque eu também vi o filme, mas tem muitos anos. Que é perto da, se passa, né, praticamente diante da cadeia, né, de Maycomb, que é a cidadezinha do sul onde se passa a ação, né, do romance, e que tem as crianças, que tem o pai das crianças, que tem uma porção de coisas. Quem já viu o filme ou quem lembra do livro deve saber qual é o capítulo que eu estou falando. E a Scout tem um papel assim, né, que ela como criança não percebe, né, aquilo que ela está fazendo. Ela vai fazendo, mas ela não percebe aquilo que ela está fazendo. A gente e os adultos, né, é que percebem aquilo que ela está fazendo. Eu gosto muito, muito desse jogo que a autora faz de níveis de compreensão, dependendo do personagem, de olhar sobre as coisas, sobre as situações, sobre o caráter dos personagens e tudo, e como é que isso parece para cada um, né? A gente tem uma visão, porque a gente é o leitor, tem acesso a tudo, né? Mas os personagens são limitados pela sua idade, pela sua inexperiência, né? Tem vários momentos aqui que a Scout fica perguntando: o que é estuprar? E ninguém quer explicar para ela, né? Enfim, estou gostando muito, 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 muito. E comecei hoje Os Belos e Malditos, do Fitzgerald, que é o seu segundo romance, foi publicado em 1922, porque o primeiro, Este Lado do Paraíso, saiu em 1920. E assim como o que eu lembro do Este Lado do Paraíso, ele é um pouco voltado mais para sátira, né? Parece que o Fitzgerald não está escrevendo, ele tem um propósito, claro, ele sempre tem um propósito, mas ele não está escrevendo com aquele peso dramático que a gente vai encontrar nas obras posteriores, né? Eu tô falando porque eu li 2 dos seus romances posteriores. O Grande Gatsby, que eu li 2 vezes. A primeira vez eu não gostei, também comentei isso quando eu reli, né? E gostei muito da segunda vez. E o seu romance que ficou inacabado, né? Que é o Último Magnata, que continua sendo o meu top.
E ainda tenho aqui na estante, mas eu não vou ler agora porque eu estou lendo esse, O Suave à Noite, que ele só escreveu 5 romances, sendo que o último, que é o Último Magnata, ele não terminou. A gente sabe até como ele ia terminar, porque tem as notas na edição, mas ele não chegou a concluir, né? E então eu tô achando esse como o primeiro romance dele, que tem um lado mais satírico. Ele tá olhando assim com um olhar mais mordaz e parece que ele tá zombando, né? Zombando daquelas pessoas que têm muito dinheiro e não sabem o que fazer, né? Não sabem o que fazer com o seu tempo, não sabem o que fazer com a sua vida, né? Que até agora, eu tô bem no princípio, eu parei na página 34, que eu comecei hoje, é a impressão que a gente tem do Anthony, né, que é o protagonista, e daquele grupinho que anda com ele é exatamente isso, né? Eles têm dinheiro demais e eles não sabem o que fazer, né? As suas vidas são assim, muito frívolas, muito frívolas. E aí você tem um jogo aqui com a técnica da escrita que tem partes em que o Fitzgerald começa a escrever como se fosse uma peça, em que ele coloca, né, os personagens falando, fulano, né? Aí tem o diálogo, descreve o que ele está fazendo, se ele está fumando, né? E tudo, como se você estivesse descrevendo a ação que a figura vai interpretar, né? Vai fazer num palco, né? Então tem trechos que tem uma estrutura teatral e tem esses trechos assim que são mais simbólicos, oníricos, mas o tempo todo, até agora, que eu só comecei, você tem a impressão que ele está zombando daquilo tudo, né? Aqui atrás faz o comentário que seria uma sátira à era do jazz, né? E por enquanto está parecendo isso mesmo. E eu não peguei o Carpo hoje, né? Porque eu estava com vontade de pegar a ficção, porque eu entrei no texto, né? Nos textos de apoio do Beowulf, que são mais técnicos. Então aí eu aproveitei para começar outra obra de ficção. E é isso.